Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como os efeitos do El Niño podem impactar o agro brasileiro. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e a convidada de hoje é a Nadiara Pereira, ela que é meteorologista da área de agro da Climatempo. Seja muito bem-vinda, Nadiara. Olá, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês e trazendo atualizações aí nesse momento tão importante para o clima e para o agro também aqui no Brasil. Sim, informações essas muito requeridas, né? O Núcleo de Inteligência de Mercado aqui até produziu uma análise recente com possíveis impactos dos efeitos do El Niño nas atividades agrícolas, também atividades pecuárias, mas nada como a gente conversar com quem é especialista em clima. Então, só para fazer a introdução, a gente tem essas previsões que já estão sendo concretizadas, de o El Niño realmente começando agora, em junho de 2023. Então, a gente tem aí pela frente um período ainda dessas ocorrências. E eu queria que você trouxesse um pouco sobre esse início, né? Quais são os principais efeitos que o El Niño pode trazer e em relação também a esse início para o Brasil, o que ele pode trazer de efeito e que momentos que ele pode trazer efeitos aí mais significativos para as atividades agrícolas e pecuárias. Bom, fazendo uma contextualização, né, o que mais chama atenção esse ano foi a rápida transição, né, de um período de laninha prolongado para um período de El Niño. Até para nós, meteorologistas, é algo bem surpreendente como foi rápida essa mudança de sinal. Viemos aí de 3 anos consecutivos, né, de predomínio de uma laninha, um fenômeno que é caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Normalmente a laninha reduz as chuvas nas áreas mais ao sul do Brasil e traz chuvas mais regulares para as áreas mais ao norte. Então, o fenômeno laninha que atuou nos últimos 3 anos, apesar de não ter sido um fenômeno tão intenso, trouxe bastante impactos para as áreas mais ao sul da América do Sul, né, trazendo secas severas para a Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, sentiu muito, e as chuvas foram mais regulares na metade norte do Brasil, produziu muito bem no Mato Piba, né, interior do Brasil também não sentiu tantos os efeitos, porque a laninha não foi tão intensa, e a laninha chegou ao fim em meados do mês de março, e já entramos num rápido período de aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial, aquecimento que já atingiu patamares de El Niño entre o final de maio e junho, então a gente teve um período muito breve de transição, isso chama bastante atenção. E as projeções vinham indicando esse rápido aquecimento e agora começam a indicar aí potencial para um forte El Niño na segunda metade deste ano. Então a gente já começa a observar alguns impactos do fenômeno El Niño, ele está em vigência, mas a gente deve sentir mesmo os impactos mais efetivos um pouco mais para frente, especialmente entre o final do inverno e a primavera. É justamente no período chuvoso, né, no período de safra, que o El Niño deve atingir o seu pico, ali por volta de outubro, novembro, então é quando a gente deve sentir os impactos também mais efetivos na distribuição de chuvas e temperaturas aqui no Brasil. Mas agora, durante o inverno, a gente já vai começar a sentir um pouco dos sinais do El Niño. Mais chuvas no sul do Brasil, porque esse fenômeno ele tem uma característica de potencializar os sistemas meteorológicos, então trazer mais chuvas para a região sul e diminuir um pouco as chuvas no extremo norte do Brasil. Então a gente vai começar a observar maior irregularidade nas áreas onde costuma chover mais, que é Amazonas, Roraima, faixa leste do Nordeste, que nesta época do ano chove, a chuva vai ser mais irregular nessa temporada. Interior do Brasil ainda não sente tantos os efeitos porque estamos passando pelo período seco, mas um dos principais impactos é a temperatura. O El Niño é caracterizado pelo aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial, então esse aquecimento também é transmitido para a atmosfera e a temperatura da atmosfera ficando um pouco mais elevada, então reduz a frequência e intensidade das ondas de frio sobre o interior do Brasil. O frio deve chegar com mais intensidade até o extremo sul do país, o Rio Grande do Sul deve ter ondas de frio mais forte, mas esse frio não deve adentrar muito pelo interior aí das regiões sudeste, centro-oeste neste ano. Então reduz bastante aquele risco de geadas para cultivos suscetíveis, né, como café, cana-de-açúcar, milho segunda safra, hortifruti. Então, para essa área centro-sul, né, principalmente Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, esse ano um risco um pouco menor para ocorrência de geadas. Não dá para descartar completamente, mas é um risco bem menor em relação aos últimos anos. E aí, pensando mais para a primavera, deveremos ter
impactos mais típicos mesmo do fenômeno El Niño durante a próxima estação chuvosa. Então, primavera e verão com uma tendência de mais chuvas sobre as áreas mais ao sul do Brasil. Inclusive, a primavera já pode começar aí com fortes tempestades, até risco de enchentes para o Rio Grande do Sul. Então, muda completamente o cenário da última safra para essa safra, né? Então, não só no Rio Grande do Sul, mas nas demais áreas. Norte e Nordeste, com maior risco para seca. Mato Piba pode ter um atraso no retorno das chuvas, pode ter falta de umidade. Então, vai se inverter o sinal desta safra em relação às últimas. Você comentou, né? Realmente algumas atividades sofreram bastante com a geada nesse período de laninha e o clima continua sendo um fator de bastante risco para a atividade agropecuária, seja por um fenômeno ou outro que tem seus efeitos inversos, mas afeta, às vezes positivamente, mas também afeta negativamente essas atividades, são adversidades mesmo. A gente avaliou aqui internamente os períodos de ocorrência de El Niño dentro dos seus níveis de intensidade. E identificamos que realmente, nos anos que houve ocorrência de El Niño de intensidade muito forte, houveram perdas significativas nas atividades agrícolas, principalmente de soja e milho na região Nordeste, como você citou, traz uma seca para essa região, mas pode ter também influência na região Sul por conta de um volume muito excessivo de chuva. E aí agora, considerando essa questão que ainda é um ponto de interrogação de qual vai ser a intensidade desse El Niño para esse período de 2023 e 2024, o que vocês têm avaliado que pode realmente impactar nessas atividades em decorrência desses efeitos? Se a gente tiver mesmo uma previsão de que ele tenha uma forte intensidade, o que leva a gente a acreditar que pode ser que realmente em um determinado período aqui para frente, nos próximos meses, haja uma intensidade maior, e que atividades vocês têm avaliado que podem ser mais impactadas nesse pico dos efeitos, né, do El Niño? Olha, tudo indica que teremos aí sim um fenômeno forte. A gente já tem aí índices no Oceano Pacífico, né? O Oceano Pacífico já atingiu limiares de El Niño entre o final de maio e início de junho, e agora o aquecimento continua intenso e rápido. Chegamos ao final de junho com um aquecimento já de moderada intensidade. O El Niño já está entrando numa fase moderada. Se o aquecimento continuar no mesmo ritmo que vem acontecendo, a gente já deve chegar na primavera com um fenômeno forte, bem estabelecido. E o aquecimento ele também vem ocorrendo de uma forma homogênea, gradual, se expandindo pelo Oceano Pacífico de uma forma homogênea e gradual que caracteriza um fenômeno clássico. Então, quando a gente fala desses efeitos de mais chuvas no sul e risco maior para estiagem no norte e no nordeste, são os efeitos clássicos do El Niño, quando ele tem a configuração bem definida no Oceano Pacífico. Dependendo da variação desse aquecimento, os efeitos já não são tão definidos aqui no Brasil, mas o que ele vem se configurando é um fenômeno clássico, um fenômeno típico de El Niño e com forte intensidade. Então a gente pode sim comparar aí a anos que tivemos El Niños fortes, como 97 para 98, 2015 para 2016. A interrogação, por enquanto, é que se vai ser um super El Niño. Existe muito essa pergunta, né? Está se disseminando aí na mídia sobre um super El Niño. Existe essa possibilidade. Algumas previsões, principalmente do centro australiano, que é um pouco mais extremista, vem indicando aí potencial para ser um dos El Niños mais fortes da história. Existe essa possibilidade, mas ainda existem muitas incertezas. Os modelos ainda de longo prazo, principalmente da virada do ano de 2023 para 2024, ainda estão oscilando bastante. Uns mostram um aquecimento um pouco mais intenso, um pouco mais contido. Então, quanto a um super El Niño, ainda existem as incertezas, ainda não dá para cravar que vai ser um El Niño o mais forte da história, mas existe o potencial aí sim para ser um El Niño bastante intenso. E quando a gente fala em El Niño forte, as regiões que sentem mais principalmente os extremos do Brasil. Então, o extremo sul, o Rio Grande do Sul, normalmente é o mais afetado, aí com risco de enchentes já no início da primavera, fortes tempestades. Então, o pessoal do sul sempre fala, com umidade e calor a gente produz. Então, vai ter umidade para produzir. O grande problema é que chuva em excesso traz problemas. Pode trazer problemas para colheita dos cultivos de inverno. Então, colheita do trigo pode ser afetada aí por excesso de umidade. Pode impactar um pouco a produtividade aí no final, né, na fase de floração.
Se diminui, por um lado, o risco de frio tardio por conta do aquecimento da atmosfera, por outro lado, tem o risco de excesso de umidade. E em alguns momentos, claro, também a enchente, risco de chuvas torrenciais e duradouras atrapalham até mesmo a instalação dos cultivos de verão. Então, o sul do Brasil vai ter umidade para produzir bem, o grande problema vai ser o excesso em alguns momentos, que pode trazer problemas regionalizados. E as áreas mais ao norte do Brasil devem ser mais impactadas pelo atraso no retorno das chuvas, calor excessivo. A gente deve ter, principalmente, a fronteira agrícola do Mato Piba, Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão com risco maior para atraso no retorno das chuvas e esse calor muito intenso. A chuva voltando na forma de pancadas e com o solo muito quente dificulta também a instalação dos cultivos de verão. Área central, sudeste, centro-oeste não devem ter um atraso no retorno das chuvas, porque o El Niño, normalmente, ele expande um pouco o período chuvoso, porque é um fenômeno de aquecimento, a atmosfera fica aquecida um pouco mais cedo, então a chuva da primavera ela não demora a voltar, normalmente volta no período ideal, pode até para algumas áreas do sudeste e centro-oeste até voltar um pouco mais cedo, as projeções indicam que pode voltar a chover no final de agosto, já no início de setembro em algumas áreas, mas o grande problema vai ser a característica da chuva. A chuva deve voltar mais na forma de pancadas isoladas, e então algumas áreas mais próximas ao norte do país, né, norte de Mato Grosso, norte de Goiás, norte de Minas, essas regiões podem ter irregularidade um pouco maior, chuvas mais isoladas, e essa chuva isolada, acompanhada de altas temperaturas, em algumas regiões pode dificultar aí o início do plantio. Então a gente tem esse risco de irregularidade para a metade norte e excesso de umidade para o extremo sul do Brasil. Em relação à duração do período, porque a gente está começando agora já com essa certeza de efeitos para esse segundo semestre de 2023, também para o verão aqui no Brasil, até quando que as previsões indicam que os efeitos podem ocorrer? Quando que esses efeitos começam a ser reduzidos? O que as previsões têm indicado? Bom, as previsões quanto à duração, até quando vai o El Niño, ainda não é bem definido, porque as previsões, quanto mais distantes, elas começam a oscilar, divergir mais. Mas, por enquanto, a probabilidade é muito alta, acima de 90%, para que esse El Niño persista durante a primavera e durante o verão de 2023 para 2024. Então, teremos aí todo o período chuvoso, todo o período de safra impactado por esse fenômeno. Existem algumas tendências um pouco mais prolongadas que indicam que ele começa já a perder força no início de 2024, mas isso ainda é muito incerto, a gente não tem como cravar isso. A única coisa que a gente consegue fazer uma comparação é com períodos anteriores, né, com o histórico de El Niño e Laninha. Normalmente os fenômenos El Niños não são tão duradouros quanto os fenômenos Laninhas, como a gente teve aí um de 3 anos. Dificilmente um El Niño dura tanto tempo, normalmente de 1 a 2 anos. São fenômenos que ultimamente tem acontecido com mais intensidade, isso também aliado, né, com as consequências do aquecimento do planeta. Então os fenômenos El Niños podem sim vir com mais intensidade, mas a duração por enquanto não tem se mostrado tão prolongada quanto aos fenômenos Laninhas, que já tivemos pelo menos 3 episódios, né, aí de 3 anos consecutivos de Laninha. E Nadiara, usando essa sua fala de que a gente olha para eventos que já aconteceram em 2015 e 2016, que foi o último ano, o ano mais recente de El Niño muito forte, 2016 tiveram picos recordes, né, de calor. Tem alguma previsão que indica que a gente pode ter também esse comportamento para 2024, quando tiver no verão aqui no Hemisfério Sul, no Brasil? Sim, a gente já vê aí um sinal muito forte de calor entre o final do inverno e primavera. Então a gente pode esperar sim aí próxima primavera-verão mais aquecidos, principalmente comparados aos 3 últimos anos. Se a gente lembrar do último verão, não tivemos um verão muito quente, isso até mesmo para o setor elétrico, né, foi um período mais tranquilo esse ano, porque a gente teve alguns picos de calor, mas não foram fortes ondas de calor, períodos duradouros, principalmente aqui no interior do Brasil. O Rio Grande do Sul, por ter períodos mais prolongados secos, acabou tendo temperaturas de 40 graus, né, em vários momentos, mas grande parte do Brasil teve um período de verão mais ameno na última temporada por conta do fenômeno Laninha, que deixou a atmosfera um pouco mais amena. Agora, o fenômeno El Niño, com uma tendência de ano a ano a gente vir batendo temperaturas mais elevadas no planeta, esse fenômeno é um fenômeno de aquecimento, potencializa, então a gente deve ter sim aí altas temperaturas, um calor
até acima do normal durante o próximo verão. E a gente já vê indicativos de temperaturas muito elevadas a partir de agosto, setembro, outubro, que é o período aí de transição, né, do período seco para o período úmido, é justamente quando as temperaturas costumam bater 40 graus no interior do centro-oeste, Mato Grosso, né, costuma registrar 40 graus. E esse ano o potencial é ainda maior, a gente pode ter esse período de transição do período seco para o período úmido aí, com forte calor no interior do Brasil, diversas áreas do Brasil central, do interior do Mato Piba, batendo 40 graus nessa temporada. Uhum. E voltando lá no começo, quando a gente começou nossa conversa, você pegou um pouco do histórico para explicar sobre o efeito, que a gente está saindo de um Laninha, entrando no El Niño, e dessa rapidez, né, da transição de um para o outro. E a gente observa, se olha um período maior, vocês devem analisar, e a gente ouve falar sobre uma redução mesmo, né, da ocorrência. Laninha, que intercala com El Niño, e ainda tem os períodos de neutralidade. E parece que esses períodos têm se reduzido. Eu queria ouvir que você trouxesse um pouco de informação sobre isso, se realmente tem se reduzido, e o que a gente poderia esperar já, eu sei que é muito cedo, mas de intercalar esses fenômenos. Então, por exemplo, agora a gente está entrando no El Niño, você citou que o El Niño não costuma ser tão longo quanto o Laninha, e se ele realmente for indo embora no segundo trimestre de 2024, a gente já pode esperar uma vinda de uma Laninha, ou pode ter um período de neutralidade um pouco maior? Quanto que seria, mais ou menos, o que vocês observam de um período de neutralidade até a ocorrência do próximo fenômeno? Eu estou dizendo assim, para a gente observar 2024 já. É muito difícil, não tem como falar assim o que a gente pode esperar para 2024. Por enquanto, a tendência é que realmente 2024 ainda comece com os efeitos do fenômeno El Niño. Depois disso, a gente pode ter uma variação ainda muito grande, principalmente o período de outono, é um período que caracteriza um período de maior volatilidade, de maior oscilação dos modelos de previsão, tanto previsão atmosférica quanto previsão oceânica. Então, é um período mais incerto, o período de outono. Então, é muito difícil dizer como vai ser o comportamento de 2024. O que a gente consegue é justamente avaliar os históricos, ver que é raro acontecer uma transição tão rápida como aconteceu esse ano. A gente compara 2009, que 2009 teve uma transição de apenas 3 meses, aí é muito parecido com essa transição. Começamos o ano com um resfriamento no Oceano Pacífico e agora entrando rapidamente no aquecimento. Mas é muito raro. Normalmente a gente tem períodos mais prolongados, sim, de neutralidade climática, e não tem uma regra, saiu de El Niño, volta, vai para uma Laninha, não, às vezes a gente tem um período de neutralidade, depois volta o mesmo fenômeno, não tem uma regra certa. O que a gente observou, né, nessas últimas décadas é que o fenômeno El Niño e o fenômeno Laninha, eles são fenômenos de larga escala, que têm a variabilidade interanual, e a gente tem oscilações que são ainda maiores, que a gente chama de interdecadal. Temos uma oscilação interdecadal no Oceano Pacífico, que estava passando por sua fase fria, e ela na fase fria, ela favorece, né, a maior ocorrência de períodos de Laninha. Então a gente até tem observado que nessas últimas décadas ocorreram mais episódios de Laninha, até esse episódio um pouco mais prolongado, mas não foram episódios tão intensos se comparados, por exemplo, ao El Niño de 2014, 2015 para 2016, desculpa. Então, mesmo numa fase fria dessa oscilação interdecadal, a gente teve um episódio muito intenso de El Niño, então não é também uma regra. Agora, o que a gente vinha observando realmente era uma frequência maior de Laninhas mais prolongados, mas ainda assim os fenômenos El Niños, quando vêm com bastante intensidade. E tudo indica que essa oscilação maior, né, essa oscilação interdecadal estaria passando por uma transição justamente nesta década de 2020 para 2030. Então a gente tem uma incerteza ainda maior quanto a maior probabilidade agora daqui para frente. Seria El Niño ou Laninha. A gente está passando aí por um momento que é difícil ter uma assertividade muito grande a longo prazo, né? O que a gente consegue ver no máximo agora até o próximo verão. A gente tem visto notícias também em relação à seca na Europa, que tem impactado algumas atividades agrícolas. Isso já é efeito do El Niño para aquela região? Na verdade, o El Niño ele até deve melhorar um pouco a condição de umidade, né? A Europa passou por grandes problemas aí de seca na última temporada. A tendência é que a umidade aumente um pouco na Europa Ocidental. O grande problema para a Europa vai ser ondas de calor mesmo.
Com o El Niño, a expectativa é de fortes ondas de calor nessa próxima temporada. Na verdade, já está acontecendo, né? Já vem batendo temperaturas acima da média, e isso deve se potencializar ainda mais ao longo dos próximos períodos. Uma das regiões que deve sentir mais os efeitos do El Niño, acoplado também a uma oscilação que tem no Oceano Índico, é uma outra oscilação que também influencia muito, é a região da Ásia e Oceania. Essas regiões, importantes áreas produtoras aí de cana-de-açúcar, como a Índia, a Tailândia, áreas produtoras de café do Vietnã, a Austrália, né, produtora de trigo, de milho, essas regiões podem ser muito afetadas por estiagem, porque além do El Niño, que é um evento que traz um risco maior para estiagem nessas áreas, temos uma oscilação no Oceano Índico que também na fase positiva, acoplada ao fenômeno El Niño, potencializa o risco de seca. Então, as monções reduzem um pouco lá na região da Índia, já vem secando bem, e isso preocupa muito, principalmente para a safra de cana-de-açúcar. Então, o mercado aqui do Brasil olha muito para lá também, fica de olho, porque sabe que o El Niño afeta muito essas áreas da Ásia e Oceania, que podem ser afetadas por um risco maior de estiagem. Mas a Europa Ocidental melhora um pouco a umidade, assim como nos Estados Unidos também a expectativa de uma melhoria ao longo dos próximos períodos. Sim, é importante você ter trazido esses pontos com uma visão mais global, né, de impactos de efeitos de clima. Até a gente focou no Brasil, mas isso acaba influenciando, né? Oferta principalmente dos produtos e preços, e aí influencia depois o mercado brasileiro em relação a isso. Então, bem interessante que você tenha trazido, a gente pôde ter essa visão global, já estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Então, para o produtor rural, um ponto positivo que a gente vem acompanhando aqui como CNA, que representa os produtores, é que os produtores têm se capacitado e investido mais em tecnologia, então a gente acredita até que a gente tenha um agro mais preparado, né, para esses efeitos. Não é uma novidade, tanto a ocorrência de El Niño quanto Laninha, mas eles têm a sua duração, intensidade diferente, e a gente acredita que a tecnologia vai contribuir cada vez mais para variedades resistentes, tolerantes a essas adversidades, né, climáticas, e também outras tecnologias, irrigação, enfim, que permitam o produtor enfrentar e ter menores perdas diante da ocorrência desses fenômenos. Então, eu convido a quem nos ouve, a quem nos assiste, a gente produziu essas análises, um gráfico animado, também uma análise mais completa sobre os impactos de quais regiões, quais atividades, em que período, se no desenvolvimento, na colheita ou plantio das atividades pode ser afetado. Eu convido vocês a acessar o link que vai estar na descrição, ou desse áudio ou desse vídeo. Te agradeço imensamente, Nadiara, pela sua participação, pelas suas contribuições. Foi muito importante nesse momento oportuno do início do El Niño a gente ter uma visão tão abrangente e detalhada ao mesmo tempo sobre esses possíveis impactos e essas adversidades que a gente vai sentir aqui no país. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre muito bacana compartilhar essas informações, trazer essas informações para o agro, e é importante, como você falou aí, estar preparado, porque o clima, que bom se tivéssemos, né, chuvas bem distribuídas ao longo do período de safra. Uma previsibilidade, né? Exatamente, mas isso nem sempre acontece, então é importante monitorar aí, se adaptar a essas condições e monitorar sempre as atualizações meteorológicas aí, que podem auxiliar também no momento de plantio, de colheita, enfim, em toda a duração da safra. Eu fico à disposição aí sempre que precisarem para trazer novas atualizações. Até mais. E parabéns para vocês, inclusive, pelo trabalho que se presta, né? A gente utiliza bastante esse tipo de informação e ela é bastante estratégica no meio agrícola, no meio rural. E você que nos ouve, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.